Vamos então abordar uma série de pontos esta manhã, que começo por dizer que vamos começar com algumas considerações iniciais, vamos de seguida passar para o enquadramento do programa Erasmus+, porque não podemos esquecer que podemos ter efetivamente todo o tipo de participante aqui nesta sala, quem realmente conhece o programa e quem não conhece de todo, ou quem conhece um pouco. E, portanto, fazemos este enquadramento que entendemos que poderemos estar todos depois minimamente ao mesmo nível para entendermos as mensagens que iremos passar. Iremos abordar também a questão dos países elegíveis, fundamentais para que entendam e que os vossos projetos possam ser elegíveis, as prioridades horizontais e específicas. Vamos falar depois, mais em concreto, da própria ação-chave 2, que nos traz aqui esta sessão, em que iremos abordar as parcerias de pequena dimensão e as parcerias de cooperação. Daremos algumas breves notas sobre as etapas do projeto. Iremos também colocar vídeos do nosso colega que é responsável pela capacidade financeira e operacional e ainda a questão da elegibilidade, que queremos depois que também tomem atenção. Portanto, será 2 vídeos que iremos apresentar e, basicamente, no final temos notas finais e esclarecimentos de dúvidas que possam eventualmente acontecer no âmbito do Padlet e que possamos trazer para aqui. Vamos ver, o tempo não é assim tanto para todos estes pontos, temos que encerrar, enfim, o objetivo está no meio-dia, portanto vamos ver se efetivamente conseguimos cumprir com o previsto. Para não realmente demorar muito com esta primeira parte, apenas referir que aquilo que nós referimos aqui efetivamente não é exaustivo, não é? Nós damos aqui as primeiras noções do programa, algum desenvolvimento também, que é o que se requer aqui nesta sessão, mas não seremos exaustivos e, portanto, é fundamental que entendam que não dispensa a consulta da leitura do guia do programa Erasmus+ 2025. É no guia que toda esta informação está, é no guia que prevalece em caso de algum lapso, alguma situação menos clara da nossa parte. Portanto, muita atenção a esta advertência. Depois, alertar-vos para que, basicamente, aqui está um resumo da literatura fundamental que devem considerar. Atenção que, uma vez que vamos disponibilizar esta apresentação, deve ser uma questão também que todos gostariam de ter respondida, sim, vamos disponibilizar esta apresentação a posteriori, e aqui têm basicamente o link para toda esta documentação e o site e a plataforma que devem realmente aceder. Começo por referir em termos de plataformas e sites o site da Agência Nacional, o erasmusmais.pt, e a plataforma Erasmus+, onde podem encontrar os formulários de candidatura que está na pasta Opportunity. Depois, não esquecer que é fundamental ler o convite à apresentação de candidaturas, que nós normalmente designamos pelo CALL e o CALL de 2025, onde têm todas as datas e mais alguma informação pertinente. Depois têm o guia do programa, onde também consta toda a informação em detalhe que precisam saber e que vai-vos conduzir depois também numa fase a posteriori se o projeto for aprovado, e com um glossário de termos no final, que é muito importante para que entendam realmente todas as mensagens que vos passamos. Temos ainda um documento no âmbito da ação-chave 2, que é chamado Handbook on Lump Sum Funding Model, em que vos ajuda depois a construir a parte do orçamento dos projetos da ação-chave 2, que por vezes não é assim tão evidente. E isto, de uma forma resumida, está aqui uma série já de informação fundamental para poderem depois levar avante a vossa participação no programa. De seguida, em termos do enquadramento do programa Erasmus+, que vigora entre 2021 e 2027, o que é que importa referir e que esteja aqui neste slide? Primeiro que tudo, devem saber que neste programa Erasmus+, de Educação e Formação, que existe mais, efetivamente, ainda do que isto, mas que esta é a parte que nos interessa trazer aqui, porque queremos que saibam que há um conjunto de ações que a Comissão Europeia centraliza
e que não passou, efetivamente, não descentralizou para as agências nacionais, e tem aqui essa informação na cor azul, na ação chave 3 e nas ações Jamonet, e uma parte da ação chave 2. E, portanto, aí as agências nacionais não têm efetivamente a responsabilidade de gerir estes projetos. Qualquer informação será sempre depois junto da agência executiva, junto de Bruxelas, junto da Comissão Europeia. O que nos importa depois aqui na Agência Nacional é efetivamente gerir os projetos da Ação-Chave 1 e na Ação-Chave 2 a parte das parcerias para a cooperação. Também não vou alongar muito mais aqui, porque é aqui para as parcerias, para a cooperação, que nós vamos dedicar esta sessão. E, portanto, este é realmente um panorama geral do programa, da estrutura do programa, para quem não conhece, que poderá ajudar, enfim, a enquadrar o vosso conhecimento. Alertar ainda que só as instituições podem apresentar candidatura. Os indivíduos, para participarem, têm que efetivamente estar associados, integrados numa instituição, porque são as instituições que têm a personalidade jurídica para poder fazer portanto, uma candidatura, um contrato depois, a posteriori, com a Agência Nacional ou com a Comissão Europeia. Portanto, a responsabilidade das instituições aqui é enorme, caso contrário, os indivíduos não poderão participar. Dando continuidade, portanto, o nosso programa está dividido por domínios da educação e informação, portanto, esta parte que nos interessa aqui tratar hoje. E esse domínio, os setores educativos que nós temos associados ao programa, são 4, é o ensino escolar, o ensino ou educação, formação profissional, o ensino superior, o que hoje não está nesta sessão a ser tratado, mas noutra, e a educação de adultos. Estes setores educativos estão, e, portanto, associados às ações descentralizadas que estão a ser geridas pela nossa Agência Nacional, que tem sede em Lisboa. Apenas aqui uma pequena nota, que as questões da juventude em Portugal estão a ser tratadas por outra agência nacional, Erasmus+, que está sediada em Braga. Dando continuidade, portanto, vamos agora focar-nos na ação-chave 2, que aborda a cooperação entre organizações e instituições, e naquilo que nos diz respeito, enquanto Agência Nacional, vamos hoje aqui abordar duas tipologias de parcerias para a cooperação. A KA 220, quando falamos de parcerias de cooperação, e a KA 210 para parcerias de pequena dimensão. Então, antes de mais nada, basicamente, a minha intervenção aqui vai ser muito para vos enquadrar nas vossas ideias de projeto, nas primeiras reflexões que têm que fazer na participação, e, portanto, será muito aí que eu me vou focar. E então, basicamente, aqui na ação-chave 2, de uma forma geral, há alguns pressupostos que esta ação traz. E o que é, primeiro que tudo, vai contribuir naturalmente para as prioridades do programa. Elas vão ser referidas por mim mais à frente e, portanto, esta ação-chave permite, assim como as outras ações-chave, mas, efetivamente, é importante que entendam que têm que cumprir com isto. Portanto, as prioridades do programa têm que estar sempre patentes nos vossos projetos. Depois, através de uma ação-chave 2, é suposto produzir efeitos positivos, naturalmente, e duradouros para as vossas instituições, para os vossos participantes e até mesmo para o próprio sistema educativo e para as políticas associadas. É suposto também criar impacto, não é? Tudo aquilo que vão prever fazer, ou que esperam fazer, desenvolver, deve criar um impacto de forma direta ou indireta nas vossas instituições, nos participantes que vão poder integrar nos projetos, contando sempre com as atividades que vão ter que refletir para integrar nos vossos projetos. É suposto, então, que haja um desenvolvimento, uma transferência de conhecimentos, de práticas, enfim, para que haja, efetivamente, práticas inovadoras e que se consiga tudo isto a vários níveis, não só na vossa organização, mas também ao nível local, regional, nacional e ou europeu.
Portanto, há aqui esta abrangência toda que se espera que estes projetos possam trazer. Eles vão de projetos desde mais simples a um pouco mais elaborado, mas é realmente essa a expectativa que se tem para este tipo de projeto. Depois, se efetivamente quiserem enverdar por uma parceria para a cooperação, portanto, são-chave 2 para parcerias para a cooperação, há aqui objetivos que também têm que ter em mente, não é? São as vossas balizas, tudo aquilo que eu vou referir aqui, basicamente entendam como sendo as vossas balizas, o enquadramento, e, portanto, é suposto que, com isto, aumente a qualidade do vosso trabalho, das atividades, das práticas, e que consigam integrar novos intervenientes no vosso trabalho, nos vossos projetos. É suposto também procurarmos reforçar aqui capacidades em termos das organizações, que consigam um trabalho a nível transnacional, ou seja, ter aqui um trabalho com outras instituições de outros países e até mesmo a nível intersetorial. Portanto, se conseguirem, através de um setor educativo onde têm que apresentar a vossa candidatura, criar impacto também noutro setor educativo, seria fantástico. Naturalmente têm que se focar num, mas se conseguirem, feitos colaterais, também trazer impactos para outros setores educativos, é de facto fantástico, não é? Portanto, com menos se consegue fazer mais, como eu costumo dizer. Também se pretende dar resposta, naturalmente, a necessidades que vocês entendam a nível formativo, educativo nas vossas instituições e que tenham prioridades depois até mesmo comuns com um conjunto de outros parceiros e por isso é que se juntam para dar, para implementar um projeto dessa forma. E com isto possibilitar a transformação, a tal mudança que se quer, não é? Ao participar num projeto como este e poderem, enfim, entrar noutros campos, poderem fazer novas abordagens. Em termos de atividades para este tipo de projeto, há que pensar em atividades ao nível da gestão. Isto falamos em termos de planeamento, de acompanhamento, tudo aquilo que está associado, efetivamente, a gestão do projeto. Depois tem as atividades de execução, que têm mais a ver com as sessões de trabalho, com as vossas reuniões com os parceiros e que podem envolver, naturalmente, aqui a participação só do vosso pessoal, que nós também designamos muitas vezes por staff, e também dos aprendentes. Enfim, fica ao vosso critério, tudo isto depende muito daquilo que querem atingir, daquilo que querem desenvolver, quais os objetivos dos vossos projetos. Depois, as atividades de partilha e promoção, naturalmente tudo aquilo que é desenvolvido deve ser partilhado, deve ser disseminado e devem, obviamente, explicar como é que vão promover toda essa informação e como é que vão dar a conhecer os resultados do projeto, para que possam tirar daí as devidas conclusões e até mesmo boas práticas que possam ser transferidas. Ainda agora, enfim, só alguma particularidade para as parcerias de pequena dimensão. Estas parcerias de pequena dimensão foi algo que apareceu a determinada altura aqui nesta geração do programa, porque sentiu-se a necessidade, efetivamente, de facilitar a integração no programa de entidades que têm menos experiência ou nenhuma, entidades de pequena dimensão e, portanto, tem sido um contributo muito importante para trazer novas instituições para o programa. Depois, há também aqui nesta tipologia de parceria uma preocupação, que é trazer grupos-alvo com menos oportunidades. E, portanto, alerto efetivamente para quem tenha esta intenção de começar por aqui, porque é uma porta de entrada, não é? Devido à baixa simplificação deste tipo de projeto, de terem este ponto aqui como um ponto importante. Portanto, a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades é realmente algo a considerar. Depois, este tipo de projeto também procura trazer uma cidadania europeia ativa, isto para que nós todos cada vez mais nos sintamos não só nacionais dos nossos próprios países, mas também, acima de tudo, cidadãos europeus. E para além disso, estes projetos também devem contribuir
para uma dimensão europeia a nível local, porque muitas vezes estas instituições estão também localizadas em localidades rurais ou mais distantes dos centros urbanos e que por vezes podem não ter tanto acesso a esta possibilidade de poder integrar ou poder estar em contacto com instituições de outros países, pessoas, indivíduos de outros países, e, portanto, esta dimensão europeia para este tipo de projeto é também muito importante considerar. Então, de tudo aquilo que foi referido, é fundamental que pensem com quem é que querem colaborar, porque estes projetos de cooperação, como o próprio nome indica, implica terem que trabalhar com outras instituições. Essas instituições têm que ser já mencionadas em formulário de candidatura. E, como tal, é fundamental que percebam, então, como é que vão, ou aonde vão procurar esses vossos parceiros. Então, temos os países que estão integrados, obviamente, na União Europeia, os 27, aí não há qualquer questão, portanto, penso que também já faria essa a vossa expectativa, mas depois também podem pensar, para além destes, em outros 6 países, que são chamados os países terceiros associados ao programa. Os países candidatos, diria. Contudo, neste tipo de parcerias para a cooperação, em que eu referi que há 2 tipologias que nós vamos tratar aqui hoje, não é? Aquilo que a Agência Nacional gera, que é a CAPA 220 para as parcerias de cooperação, têm também a possibilidade de ir um pouco mais além. E isto muitas vezes para muitos é uma novidade interessante e que pode ser melhor explorada, não é? A partir do momento em que sabem que isso pode acontecer, que é a possibilidade de integrar países terceiros não associados ao programa. E, portanto, poderão pensar em qualquer país do mundo, há uma outra exceção, nomeadamente a questão da Rússia, e, portanto, no guia do programa Erasmus tem essa questão bem esclarecida, mas para que saibam que a maior parte dos países do mundo podem pensar em trazer para este tipo de projeto, naturalmente com uma condicionante, é que têm que explicar, obviamente, porque é que o trazem e porque é que o acham essencial para o programa, ou para o projeto, melhor dizendo, também depois para o programa, naturalmente, mas têm que fundamentar bem a participação desse país no projeto. Caso contrário, efetivamente poderá não participar. E há ainda agora a questão das prioridades, como eu disse, queria referir, porque isto é mais uma baliza que tem que considerar nas vossas ideias. Portanto, as vossas ideias de projeto têm que ficar enquadradas nas prioridades, porque, enfim, há uma série de questões políticas que há a responder e também a questão orçamental. E, portanto, temos que nos cingir àquilo que importa. E, quando estão a elaborar um projeto, então, as vossas ideias têm que caber em todas, ou pelo menos numa, destas 4 prioridades horizontais. Significa isto que os 3 setores que estamos aqui a abordar hoje é igual, portanto, esta questão é igual. Tem que mencionar, ou tem que abordar a vossa ideia de projeto nas 4 ou em uma destas, em que passa por quê? Passa pela inclusão e diversidade, passa pela transformação digital, passa pelo ambiente e combate às alterações climáticas e a participação democrática, a participação na vida democrática, valores comuns e cidadania ativa. Irei abordar cada uma destas para que possam realmente, enfim, perceber melhor. Eu, neste momento, não estava a conseguir passar o slide, mas já estou a conseguir. Então, começo pela inclusão e diversidade. Há aqui, enfim, aspectos que devem considerar, nomeadamente em termos de estratégias e planos de inclusão social, não é? Enfim, se por aqui quiserem enverdar, devem considerar isto, assim como ter a possibilidade de ter vários formatos de mobilidade, de forma a ser mais flexível e permitir a participação de todos os públicos com mais necessidades. Há ainda a possibilidade de considerarem no vosso orçamento e pensarem que podem aumentar a subvenção, porque há subvenções de referências com majoração para este tipo de públicos. Depois, também a questão de fomentar as formas de ensino e de aprendizagem inclusivas, e que muitas vezes até podem ir pela questão da inovação, não é? Porque cada vez mais, efetivamente, há que trazer estes públicos
para a educação, para a formação, e muitas vezes são condicionados porque as ferramentas que estão ao dispor não lhes permitem. Portanto, o programa Erasmus+, será também muito pertinente para o desenvolvimento deste tipo de ferramentas. E, sendo assim, procurar alcançar o staff, portanto, o pessoal da vossa instituição e os aprendentes de todos os níveis e áreas de ensino não devem estar excluídos, e na seleção destes para a participação num projeto deve ser efetivamente devidamente considerados. Tenho aqui depois alguns exemplos de questões que podem considerar nos vossos projetos. Ao nível, depois da prioridade horizontal da transformação digital, isto devem calcular, essencial também, considerarem, porque nós estamos num momento em que há uma evolução ao nível do digital incrível e, portanto, a educação e a formação não pode ficar para trás relativamente a esta matéria e, portanto, cabe a vós também pensar em ideias que possam integrar esta prioridade. E aqui falamos muito em desenvolvimento de qualificações, naturalmente, das competências que são necessárias para poderem lidar com todos estes aspectos digitais com que nos confrontamos hoje em dia, e os vossos aprendentes ou o vosso staff deve acompanhar igualmente, e por isso podem ser considerados aqui também para isso. E, portanto, pensa-se na capacitação digital, quando se fala nesta prioridade, não é? Das instituições de uma forma geral. Pensa-se também num apoio à mobilidade mista. Significa isto que os vossos projetos podem ter uma componente presencial e uma componente virtual, com financiamento associado, para uma cooperação também que não seja só presencial, porque muitas vezes há também aqui ainda algumas barreiras, e o virtual poderá responder a isso. Depois há o investimento em projetos que fomentem o desenvolvimento de práticas de ensino e aprendizagem inovadoras, naturalmente que a parte digital também está associada aqui a este ponto, porque se quer que um ecossistema de educação digital eficaz. E, portanto, por favor, pensem a vossa criatividade aqui a funcionar, como é que isso é possível, como é que conseguem fazer isto. Temos aqui depois este ponto que é mais ligado ao ensino superior, passo à frente, a questão de investir também nos conteúdos digitais, portanto, pensar em alguns cursos estruturados, enfim, algo que imponha um conteúdo a este nível e que se queira de qualidade, e, portanto, este projeto de cooperação poderá efetivamente resolver aqui esta situação. E ao nível também das metodologias acessíveis de ensino à distância. Isto também, muitas vezes, ainda tem aqui muito a explorar, não é? E no próprio estudo de matérias perspectivas. Portanto, como eu disse, há aqui ainda um campo vasto a explorar e que o programa vos pode ajudar nisso. E tem aqui também algumas ideias neste âmbito, em baixo. Ao nível do ambiente e do combate às alterações climáticas, o que é que se pode dizer? Portanto, obviamente o que se pretende é uma transição ecológica e neutralidade carbónica até 2050, portanto, vamos pensar como. Temos aqui o aumento também das subvenções de referência para este tipo, quem quiser enverdar aqui por esta prioridade e ter um projeto que abarque isto, para viagens ecológicas. Naturalmente que Portugal, estando na cauda da Europa, as viagens ecológicas é sempre uma questão. Nós muitas vezes somos abordados realmente como é que da vossa parte podem responder a isto. Pois bem, a vossa criatividade, diria, mas não é fácil, devido à nossa localização geográfica, mas fiquem com esta informação, mesmo para os vossos parceiros, de que há uma subvenção efetivamente diferente se forem por esta via. Depois há um compromisso transversal de práticas sustentáveis e amigas do ambiente que tem que considerar isto não só nas vossas instituições, não só, portanto, aqui há uma comunidade de todos nós em que estamos inseridos que temos que nos preocupar e, portanto, mais uma questão para uma reflexão e uma aplicação se possível. Depois temos as instituições de educação e formação que são centrais na consciencialização das respectivas comunidades da sociedade, naturalmente que ao desenvolver um trabalho neste âmbito, respondendo a esta prioridade, vão procurar trazer essa consciencialização onde estão localizados, onde o vosso projeto vai abranger todo o público-alvo e, portanto, seria importante também ver como é que isso se pode materializar. Depois temos os projetos que efetivamente vão influenciar e vão alterar comportamentos, é isso que se pretende.
e, portanto, tendo aqui em conta estilos de vida e hábitos de consumo, enfim, que sejam apropriados. Há aqui também em baixo algumas ideias que podem depois ler com mais atenção quando estiverem na posse do PowerPoint. E, por fim, a questão, não menos importante, pelo contrário, é uma situação que hoje em dia se está a viver, que devemos nos preocupar, não é? E por toda a conjuntura, e, portanto, a participação na vida democrática, valores comuns e cidadania ativa passou também, passou e é uma prioridade também a considerar muito importante. E que por vezes poderá, em relação às outras, não ser tão atrativa. Enfim, não sei, se formos às estatísticas dos projetos, poderemos chegar a esta conclusão, mas isto tem que ser revertido, não é? Porque nós estamos a viver momentos difíceis e esta prioridade é fundamental e os vossos projetos devem também abarcar aqui esta prioridade. E então falamos do quê? Falamos da compreensão do contexto da União Europeia, em termos de defesa dos seus valores, que são comuns para quem está integrado na União Europeia, e na defesa do património social, cultural e histórico, poderá ser ameaçado a qualquer momento, não sabemos, e portanto, sabendo que a democracia não é qualquer coisa que é adquirido e já está, temos sempre que trabalhar nisto, é fundamental, e a União Europeia, enfim, trabalha, e é muito isso, temos que perceber e temos que dar a conhecer aos mais novos, não é? Que não conhecem a história da mesma forma que se calhar os estão aqui há mais tempo, e portanto é fundamental que se alerte para isto, porque poderá ser uma situação complicada se deixarmos ficar para trás. O foco em projetos que criem oportunidades e compromissos cívicos, temos que realmente trazer a população para uma responsabilização cívica e, portanto, um projeto que abarque isso será nesse sentido, e estamos sempre com a possibilidade de trazer aqui aprendizagens não só formais, mas também não formais. E, portanto, muita atenção a isso para a vossa ideia de projeto. Há também a questão da promoção da identidade europeia, da cidadania ativa, da participação na vida democrática. Portanto, todos estes são palavras-chave que poderão, de alguma maneira, influenciar ou inspirar-vos para um potencial projeto. Também em baixo tem aqui algumas ideias que poderão depois desenvolver nos vossos projetos. E falando das horizontais que estão transversais a todos os setores educativos que estamos aqui a tratar hoje, não poderia também deixar de referir as prioridades depois que são específicas, exatamente, a cada setor que estamos aqui a tratar hoje. E, começando pelo ensino escolar, e mais uma vez, enfim, se porventura tudo o que eu referi até agora em termos de prioridades horizontais ainda não está exatamente naquilo que gostariam de desenvolver, ainda tem esta possibilidade de enquadrar a vossa ideia nestas prioridades mais específicas no setor onde querem intervir. Então, quando falamos no ensino escolar, a Comissão Europeia dá prioridade a projetos que abordem o quê? Primeiro, corrigir desvantagens na aprendizagem, a questão do abandono escolar precoce, o baixo nível de competências básicas. Também projetos que pretendam promover o bem-estar na escola, e quando se fala aqui neste ponto, é mais uma abordagem holística, a questão de apoiar os professores, os dirigentes ou outros docentes com a questão de formação inicial e desenvolvimento contínuo. É fundamental manter todo este pessoal, todos estes intervenientes no ensino escolar, o mais atualizados possível. Depois, a questão do desenvolvimento de competências essenciais, isto ao nível da colaboração de programas curriculares e a própria validação, a forma como é que os validam, portanto, uma questão também fundamental neste setor. Promover ainda uma abordagem global do ensino e aprendizagem de línguas, não é? Nós estamos na União Europeia, não é? Num projeto europeu também, e, portanto, é fundamental que as pessoas se entendam, portanto, isto é um ponto aqui também, assim, escolar importante. Temos tem ainda a possibilidade de pensar na questão da promoção do interesse e da excelência na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que são questões fundamentais, matérias fundamentais para serem tratadas e vistas numa outra perspectiva, enfim, com mais atenção, e ainda trazer aqui a questão da igualdade de género, a questão das raparigas que muitas vezes não estão associadas a este tipo de matérias, não é? Há ainda a questão do desenvolvimento de sistemas de educação e acolhimento na primeira infância, que se quer que sejam de elevada qualidade, portanto há logo matérias que têm que
ser pensadas nesta fase do ensino escolar e, portanto, também não podem ficar esquecidas. Há que reconhecer resultados para participantes na mobilidade transfronteiriça para fins de aprendizagem. Esta também são projetos, ao trabalhar com os países transfronteiriços, pode ser muito, enfim, motivador e até trazer aqui a inovação para a questão dos resultados a este nível de ensino escolar. Apoiar a parte da inovação nas escolas, para isto falamos para os líderes empreendedores, trazendo aqui novas ideias e soluções, para quê? Para que não se fique para trás, lá está, não é? Haja aqui uma evolução constante, e depois há aqui uma prioridade específica aqui no ensino escolar, que é trabalhar com instituições da Ucrânia, com vista, não só, não é, na Ucrânia e daqueles países que eu referi, que procurem dar uma resposta à própria guerra, não é? E falamos aqui ao nível da educação e formação. Ao nível de ensino, ou educação e formação profissional, quais são então as prioridades que os vossos projetos devem responder? Primeiro, a adaptação do ensino e formação profissionais às necessidades do mercado de trabalho. Isto faz todo sentido, não é? Existem necessidades do mercado, têm que ser colmatadas e, portanto, aqui é neste setor que têm que apresentar as vossas ideias, as vossas candidaturas. Depois, aumentar a flexibilidade de oportunidades neste setor, muito centrado no aprendente, no formando. Contribuir para a inovação no ensino e formação profissionais, e aqui procurar sempre dar a resposta entre as necessidades da economia e da sociedade. Aumentar a atratividade do ensino e formação profissional, naturalmente, portanto, trazer mais participantes para este setor, que entendam que é o mais adequado para eles, naturalmente, em que se quer ambientes de aprendizagem mais abertos e participativos. Há que melhorar a garantia de qualidade deste setor, e muitas vezes com recurso aos ACVETs e às microcredenciais, portanto, projetos que abordem estas questões. A implementação de estratégias da internacionalização para os prestadores do ensino e formação profissional, com um reconhecimento automático daquilo que é desenvolvido pelos mesmos. A correção de um baixo nível de proficiência em competências de dados, ao nível, por exemplo, da numeracia, da literacia, das línguas e do digital. E, por fim, a questão também da Ucrânia, também aqui é pertinente trabalhar a este nível neste setor, para que haja uma resposta, enfim, à guerra, se possível, e que se possa trabalhar aqui em conjunto. Depois, a questão do setor de educação de adultos, também não podia deixar de ser, não é? Quais são aqui as prioridades, as vossas ideias podem, enfim, considerar, e as prioridades começam logo por aumentar a aceitação e melhorar a inclusividade e acessibilidade da educação de adultos. Aqui estamos a falar de mais capacitação, portanto é um setor que não está assim tão desenvolvido quanto isso, e portanto estas questões da inclusão e da acessibilidade é uma questão também prioritária que se quer para trazer mais intervenientes, mais participantes, quer ao nível do staff, quer ao nível dos aprendentes, para este setor. Depois, há que melhorar a disponibilidade de uma aprendizagem de elevada qualidade, flexível e reconhecida para os adultos. Portanto, estes, quando procuram melhorar as suas competências, terem a garantia de que vão receber um ensino com qualidade, não é? E que há esta flexibilidade para poderem participar, porque aqui muitas vezes estamos a falar de públicos que trabalham, que têm família, portanto, muito diferente dos outros setores, e, portanto, tem que haver aqui uma grande flexibilidade e, obviamente, um percurso que deve ser depois reconhecido. E, portanto, aqui um projeto que abarque isto para nós também é importante. Promover ainda os centros de aprendizagem locais e espaços de aprendizagens inovadores, portanto, com uma participação cívica, aqui ao nível deste setor, é muito uma questão que deve ser desenvolvida, a questão da participação cívica, e, portanto, se conseguirem efetivamente considerarem formas de aprendizagem, locais de aprendizagem inovadores, diferentes para este público, para o motivar, seria muito interessante. A criação de percursos de melhorias de competências e requalificação, com projetos que permitam um aconselhamento, uma motivação, não é? Muitas vezes é preciso dar uma viragem na vida dos adultos, por vários motivos, e a requalificação é fundamental, é muito importante, e mesmo porque também com a evolução dos tempos e a questão do digital, há algumas funções que vão
vão deixando de existir e, portanto, é fundamental trabalhar aqui também neste ponto. Melhorar, obviamente, as competências dos educadores e do pessoal da educação de adultos, não é? Aqui também é uma questão fundamental para que não fiquem para trás, portanto, as competências destes indivíduos, destes profissionais, é fundamental, e trabalhar muito a questão do ambiente e do digital, né, como já foi referido. De criar e promover oportunidades de aprendizagem entre todos os cidadãos e gerações, portanto, trabalhar aqui questões da intergeracionalidade, que será muito interessante também para este tipo de projeto, melhorar a garantia da qualidade das oportunidades da educação de adultos, portanto, há que realmente monitorizar a aprendizagem dos aprendentes e garantir que eles conseguem efetivamente adquirir competências para aquilo que se pretende e que sejam para um trabalho que depois exige de qualidade. E também aqui neste setor temos a questão da resposta à guerra na Ucrânia e, portanto, seria interessante pensar em um projeto de trazer instituições relacionadas com a mesma, quando falamos, obviamente, quando eu falo na Ucrânia, e se quiserem trazer este tipo de instituições deste país, têm sempre que pensar num projeto que não pode ser de pequena dimensão, ok? Ou então de uma forma indireta, não é? Que não tenham que ir buscar essas instituições ou trabalhar com esses países, mas trabalhar com o público que está a residir na União Europeia. E estou a terminar, já estou aqui muito no limite do meu tempo, para dar depois a oportunidade aos meus colegas, só referir, de uma forma geral, de que tudo o que foi aqui referido em termos de prioridades é fundamental para uma questão de elegibilidade. E também, não esquecer, uma questão depois de fazer sentido a vossa ideia com aquilo que escolheram, não é? Portanto, tem que ser uma prioridade horizontal e ou específica dos setores onde apresentarem a candidatura, e caso isto não aconteça depois na parte posterior e quando for a verificação, a avaliação do vosso projeto, se isto não acontecer, poderá dar aso, efetivamente, a uma rejeição. Portanto, é tão importante aquilo que foi referido aqui quanto isto, poderá levar a uma rejeição, como eu disse. Portanto, as vossas ideias têm que ficar enquadradas em tudo o que foi aqui referido, ou parcialmente, naturalmente, para que tenham aqui a possibilidade de ter financiamento. E, com isto, termino, vou só aqui verificar, é isso mesmo, é o meu último slide, e a partir neste momento vou deixar de partilhar a minha apresentação e dar a possibilidade da minha colega Ana Cunha de fazer agora a intervenção dela. Muito obrigada e até uma próxima. Ótimo. Obrigada a todos. Mais uma vez, bom dia. Tal como a colega Eugénia Inácio apresentou os colegas, o meu nome é Ana Cunha. Estou atualmente a trabalhar no setor de educação e formação profissional e, à semelhança dos colegas da Eugénia e do Manuel Fernandes, irei também dar continuidade a esta apresentação. Obrigada, Eugénia, por teres cumprido, mais ou menos, que foi aqui só um minutinho ou outro em relação ao que tínhamos previsto, mas foi bastante clara a apresentação, na minha opinião, sendo que, Eugénia, não houve questões no Padlet. Se puderes dar agora continuidade a esta resposta, muito agradeço. Devo referir que esta apresentação vai ser disponibilizada pela equipa de comunicação desta Agência Nacional e irá ser enviada para todos aqueles que estão aqui presentes. Feito o enquadramento do programa Erasmus+, com toda a estrutura das ações-chave que a compõem, com os objetivos em particular destinados às parcerias para a cooperação, feito também o enquadramento de todas as prioridades, as horizontais, as específicas, vão deparar-se com a opção, a escolha de qual o setor a que se querem candidatar. Tal qual como a Eugénia referiu, existem 4 domínios distintos: o ensino escolar, a educação e formação profissional, a educação de adultos e ainda o ensino superior, e embora de facto haja as parcerias para a cooperação para estes 4 setores, há que, de facto, perceber que o programa Erasmus+, oferece diferentes oportunidades de cooperação, mas para estes setores de educação e formação. Cada setor terá, naturalmente, as suas particularidades e objetivos, sendo que, naturalmente, quando começam a pensar em redigir
para depois, mais tarde, submeter a candidatura, terão de naturalmente escolher qual o setor, qual o formulário de candidatura que desejam preencher, em função do quê? Em função dos objetivos específicos de cada setor, em função dos públicos-alvos que querem atingir, sejam eles os mais diretos e, posteriormente, os mais indiretos, as atividades a realizar e ainda os resultados a atingir. Isto assim, de um modo muito teórico, pode-vos parecer um pouco vago, no entanto, poderei dar alguns exemplos caso se opte por uma candidatura à educação e formação profissional, por exemplo, cresce que o foco esteja, sobretudo, na melhoria das competências profissionais e na empregabilidade de todos os envolvidos, nomeadamente dos participantes, promovendo sempre que possível a formação prática em contexto de trabalho. Isto naturalmente aplica-se também à ação mobilidade, mas também a estas parcerias para a cooperação, neste caso entre instituições promotoras de educação e formação profissionais, ligando-as de preferência a entidades como empresas e que promovam o incremento da formação profissional, seja ela no setor público, seja ela no setor privado. Portanto, aqui há uma panóplia de entidades que podem ser e fazer parte da parceria de uma candidatura à educação e formação profissional, desde escolas, universidades, naturalmente envolvendo sempre que possível a componente empresarial. Se estivermos a falar de uma possível candidatura ao ensino escolar, poderemos focar-nos talvez na troca de experiências mais pedagógicas, na melhoria da qualidade do ensino escolar e no desenvolvimento de novas abordagens e metodologias naturalmente vocacionadas para mais ao nível da aprendizagem educacional, e reforçando sempre a cooperação entre escolas de diferentes países. Aqui, naturalmente, está presente a componente escolar. Se falarmos numa candidatura e se pretenderem apresentar uma candidatura à educação de adultos, aqui pretende-se que cada vez mais seja fomentada a aprendizagem ao longo da vida, melhorando a qualidade de vida por meio da educação de adultos, como a Eugénia há pouco referiu. No seio das parcerias, o foco está onde? No desenvolvimento de todas as competências que possam melhorar a inserção no mercado de trabalho também, ou também para promover a cidadania ativa. Isto são, assim, pequenos enquadramentos, sempre ligando-as com as prioridades que a Eugénia focou e, naturalmente, colocando o ênfase também no público-alvo que pretendem atingir. Não está aqui nenhum colega do ensino superior para apresentar esta ação, no entanto, se pretenderem, no âmbito de uma KPA 220, uma parceria de cooperação, então poderão, se quiserem optar pelo ensino superior, fortalecendo a cooperação entre universidades e todas as instituições do ensino superior, naturalmente promovendo a excelência no ensino e na investigação. Portanto, acaba por estar aqui alguns exemplos do foco que devem imprimir caso optem por um ou outro setor. Que tipo de parceria escolher? Aqui falamos nestas siglas que, embora não apareçam no guia, vão aparecer mais à frente na escolha e na redação do formato de candidatura, em que vos vai aparecer a laranja, a KPA 210, a ação-chave 210, parcerias de pequena dimensão, ou a KPA 220, a azul, parcerias de cooperação. Portanto, prevê-se que estas ações, apoiadas ao abrigo desta ação, possam contribuir significativamente para as prioridades do programa, que produzam efeitos positivos e duradouros para todas as organizações participantes, e já vamos ver a dimensão transnacional da parceria, para os sistemas de política em que as referidas ações estão enquadradas para as organizações e pessoas direta ou diretamente envolvidas nas atividades organizadas. Porque, ao fim e ao cabo, estas parcerias para a cooperação têm precisamente os mesmos objetivos da 210 e da 220, em que há de facto uma lacuna
sentida pela parceria, há atividades que pretendem ser desenvolvidos para preencherem essa necessidade identificada pela parceria, há atividades a desenvolver, sejam elas de uma curta dimensão ou de uma dimensão mais alargada, em que naturalmente aposta-se nas atividades numa 210 e em pacotes de trabalho numa 220, mas isto o meu colega Manuel Fernandes irá desenvolver um pouco mais à frente, mas o foco é sobretudo e passa sobre definir as necessidades, há objetivos, para atingir esses objetivos vamos desenvolver atividades e naturalmente irão ser alcançados os resultados que advirem dessas atividades. Aqui, naturalmente, e como já falei, é um pouco o foco também nos objetivos da composição e da experiência. O que é que significa isto? Portanto, tal e qual como a Eugénia disse, e não quero estar a repetir, mas queria muito que percebessem que o objetivo das parcerias de cooperação é, de facto, permitir, neste caso estamos a falar da 220, que as organizações aumentem a qualidade e a relevância das suas atividades, tal e qual como disse, desenvolvam e reforcem as suas redes de parceiros, aumentem a capacidade de operar em conjunto a um nível transnacional, pois para isso é que também serve o financiamento, fomentando naturalmente a internacionalização das atividades desenvolvidas. Estas parcerias visam apoiar o desenvolvimento, a transferência e a aplicação de práticas inovadoras. Nesta altura, digamos que a roda está inventada, mas a componente de inovação cada vez mais é premiada e, digamos que, tida mais em consideração depois numa fase posterior de avaliação de todas estas atividades e, portanto, esta prática inovadora, bem como a execução de iniciativas conjuntas de promoção de cooperação entre pares, naturalmente, deverão ser tidos cada vez mais em consideração, seja na 210, seja na 220, sendo que na 220 há uma componente de inovação que nos permite também ter uma criatividade maior, o orçamento é maior, a parceria é maior, os produtos finais, os resultados a alcançar também permitem dar asas a que a inovação e a criatividade estejam mais impressas do que numa KA 210, em que a dimensão é de facto muito mais reduzidas. Os resultados devem ser reutilizáveis, como sabem, transferíveis e também, se possível, redimensionáveis. Estas parcerias de pequena dimensão, como a Eugénia também acabou de referir, são concebidas para alargar o acesso ao programa e intervenientes de pequena dimensão. Há aqui, de facto, uma prioridade a estas entidades que também envolvem pessoas afastadas dos setores do ensino escolar, educação de adultos, do ensino e formação profissionais e ainda da juventude e desporto, que não está sob o nosso domínio, estando sob o domínio da Agência Nacional para a Juventude e Desporto. No entanto, a natureza e a tipologia das ações é precisamente a mesma. Aqui na 210 há um montante de subvenção menor, que já vamos ver mais à frente, e de organizações, de duração mais curta, formalidades administrativas muito mais simples em relação à 220, à das parcerias de cooperação, e, portanto, esta ação visa organizações locais comunitárias, as menos experientes, novos participantes no programa, reduzindo, de facto, e é isto que o programa Erasmus+, quer atingir, reduzindo os obstáculos ao acesso para organizações com menor capacidade organizacional. Aqui, só dar ênfase aos objetivos que também já foram referidos, quer para as parcerias de cooperação, quer para as parcerias de pequena dimensão, em que se pretende, de facto, aumentar a qualidade e a relevância do que também das atividades e das práticas das organizações, das instituições envolvidas, abrindo-se a novos intervenientes, não incluídos, naturalmente, num dado setor. Reforçando o quê? As capacidades de todas as organizações envolvidas na parceria para trabalhar em nível transnacional e entre setores,
dando resposta a necessidades e prioridades comuns em todos os 4 domínios. Possibilitar a transformação e a mudança, não só a nível individual, como também organizacional e setorial, para que se possam melhorar novas abordagens proporcionalmente ao contexto de cada organização envolvida. Já as parcerias de pequena dimensão, volto a referir que o objetivo principal é, de facto, atrair e alargar o acesso a novos participantes no programa, organizações menos experientes, e devem constituir, talvez, diria, um primeiro passo para as organizações que pretendem cooperar a um nível europeu. Portanto, quem não tem, de facto, tanta experiência nesta tipologia e ação, talvez possa começar no âmbito das parcerias para a cooperação por uma 210 e depois, quem sabe, ou como coordenador ou como parceiro, vir a ter, de facto, essa experiência e depois, num outro convite à apresentação de propostas, passar para uma parceria um pouco mais ambiciosa e que se traduz numa parceria de cooperação 220. Aqui gostaria de vos dar dados um pouco mais específicos e dados com os quais têm a necessidade de ter em vossa posse, porque para além das prioridades, dos objetivos a cumprir, das atividades e dos resultados que pretendem atingir, há de facto dados com os quais têm que trabalhar. E vão ver que logo no início do formulário de candidatura deverão escolher um orçamento, deverão escolher uma duração em função desta tipologia de ação. Não devem escolher naturalmente o orçamento só porque sim, devem escolher o orçamento em função dos objetivos, das atividades que vão ser descritas ao longo do formulário de candidatura, dos objetivos que se propõem e dos resultados. Naturalmente, estamos a falar de componentes diferentes. Ao nível das parcerias de cooperação, devem depois dessa parte teórica, dessa parte narrativa, perceberem se o orçamento que ao fim e ao cabo vão chegar, se será esse o suficiente, e tem aqui, neste caso das parcerias de cooperação, 3 montantes, desde 120 mil a 250 mil ou 400 mil. Portanto, há aqui 3 montantes que poderão optar em função de tudo aquilo que se propõem realizar e alcançar. Das parcerias de cooperação também temos a duração mínima de 1 ano a 3 anos, portanto, falando em meses, de 12 meses a 36 meses, mínimo e máximo, e para estas parcerias de cooperação, no mínimo, devem ter uma parceria de 3 organizações de 3 países diferentes, isto é, Portugal mais 2, de acordo com os países elegíveis, tal e qual como já foi passado nesta apresentação. Se optarem por uma parceria de pequena dimensão, temos montantes muito mais reduzidos, numa parceria de pequena escala, ou optam por um orçamento de 30 mil euros, ou optam por um orçamento de 60 mil euros. Portanto, não há aqui orçamentos intermédios, tanto numa como noutra parceria. Em termos de duração, da 210 é muito mais redutora, portanto, ou escolhem entre 6 meses, aliás, de 6 meses a 24 meses. Portanto, o mínimo é meio ano, o máximo são 2 anos. Portanto, há que escolher, de facto, a duração que pretendem. Em termos de número de organizações para constituir a dimensão mínima transnacional deste tipo de parcerias, no mínimo devem ter 2 organizações de 2 países diferentes. Portugal mais 1. Nós nunca recomendamos que a parceria seja o mínimo. Isto porquê? Porque, de facto, poderá
haver algum problema ao nível da elegibilidade da instituição, que poderá, de facto, se houver o mínimo, se uma cair, aqui no caso da parceria de pequena dimensão, então ainda é mais notório, de facto, depois o projeto pode cair e nunca aconselhamos que haja esta dimensão mínima de parceria. No entanto, podem começar por aqui, naturalmente, e podem apenas envolver esta dimensão mínima de parceria. Se puderem envolver mais, e que, desde que, naturalmente, demonstrem o contributo de cada uma dessas instituições, não há número máximo, mas podem e devem envolver mais instituições. Aqui uma nota, valor global da candidatura, submetida por uma entidade coordenadora do projeto e que engloba as verbas toda a parceria. O que é que isto significa? Neste tipo de projetos, a subvenção é dada à instituição coordenadora, na íntegra, por fases, naturalmente, mas sendo a bolsa atribuída na totalidade à instituição coordenadora, depois deve a instituição coordenadora fazer transferência para os seus parceiros. Mas isso é numa fase posterior e que seja numa fase em que possamos estar aqui novamente numa outra sessão, que será bom sinal, será sinal que a vossa candidatura foi aprovada. Há aqui limites de participação, que também interessa naturalmente saber. Para uma KA 220, a instituição candidata tem que ter pelo menos 2 anos de constituição legal. É de facto imperativo que este critério seja cumprido. O limite por prazo de candidatura, numa 220, temos o máximo de 10 participações, como parceiro e ou coordenador em todos os domínios. Portanto, 10 participações podem ser ou como parceiros ou 10 participações como coordenador. Portanto, isto é perfeitamente permitido. Número máximo de candidaturas como coordenador, 10, lá está, por prazo de candidatura, desde que a parceria seja diferente. Atenção que aqui a parceria que constitui cada uma da KA 220 tem de ser diferente. Caso seja igual, depois poderemos ter problemas e podemos ter que, efetivamente, rejeitar a candidatura. Numa parceria de pequena dimensão, não há este critério de participação em termos de anos legais, em termos de anos de constituição legal, não há. Há sim o limite por prazo de candidatura, que é novo, este ano 2025, o COL, isto é uma novidade para nós. Há o máximo de 5 participações como parceiro ou coordenador, e isto efetivamente implica que seja ou 4 como parceiros e uma coordenação, e também em todos os setores, em todos os 4 setores. Portanto, aqui há de facto esta barreira, este limite no número máximo de candidaturas como coordenador, em que aqui há de facto apenas uma possibilidade de ser, no mesmo OID, apenas uma candidatura como coordenador por prazo de candidatura, ok? Portanto, isto aqui é interessante que saibam, até porque quando inserirem o vosso OID na candidatura, se excederem estas participações, também vos surge um pop-up com precisamente alusão e notificação em que há aqui qualquer coisa que deverão ter em atenção para que depois não seja considerada não elegível. E da minha parte, para já é tudo. Vou dar a palavra ao Manuel Fernandes. Voltarei um pouco mais para o fim da apresentação, só para vos dar também mais algumas informações, mas para já deixo com o meu colega Manuel Fernandes e vou deixar de partilhar a minha apresentação. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Julgo que me estão a ver e estão a ver a apresentação, sim ou não? Só preciso dessa confirmação. Sim, Manel. Ok. Muito obrigado às minhas colegas por esta apresentação, que no fundo é o chapéu da sessão. Esta parte final que eu vou fazer com vocês tem muito a ver com o facto de, quando analisamos as vossas candidaturas, há algumas fragilidades que nós sentimos, fragilidades, por exemplo, ao nível do impacto.
é provavelmente o parente mais pobre na área das vossas candidaturas. Daí eu me ter focado nesta fase final, me ter focado na relação perfeita que vocês têm que ter em todos os itens da candidatura entre objetivos, atividades e resultados. Gostava que, em relação a este pictograma, em cada pergunta do formulário, vocês estabelecessem sempre esta relação. Objetivos, que atividades é que eu vou fazer para atingir aqueles objetivos, e essas atividades podem ser de caráter nacional ou transnacional. Lembra-se, se eu estou a fazer atividades de caráter transnacional, eu vou acrescentar sempre mais qualquer coisa relativamente à experiência das organizações, e isso vai me permitir produzir determinados resultados. Resultados esses que visam corrigir o problema inicial que vocês detectaram. Porque quando nós elaboramos um projeto, temos uma determinada situação e queremos chegar a um determinado sítio. Porquê é que não chegamos a este sítio? Porque há aqui um problema para resolver. E então, relativamente ao problema, nós vamos fazer o quê? Um projeto que vai responder a determinadas necessidades. Portanto, esta primeira nota para vocês terem a noção de que é importante vocês, de alguma maneira, terem sempre isto presente. Até porque o formulário tem aquelas perguntas muito delicadas, muito doces, não é? Mas por trás destas perguntas existe uma enorme dimensão de projeto que vocês têm que conseguir responder. Daí eu manter nesta imagem que vocês estão a ver aquela relação entre os objetivos, as atividades e os resultados. E depois os impactos. Não querendo maçar-vos, nem querendo que vocês percam muito tempo com isto, reparem, quando nós estamos a falar de uma parceria de pequena dimensão, estamos a dizer que queremos dar aos novos players, aos novos atores, que às vezes até estão à beira da nossa escola e que são os responsáveis pelas atividades desportivas e que, no fundo, parecem um parente pobre. Eles podem participar também num projeto, mas eles têm pouca experiência em projetos Erasmus. A ação parcerias de pequena dimensão tem um orçamento só com duas lump-sums, ou 30 mil ou 60 mil. Não tentem escolher 60 mil porque dá mais dinheiro. Escolham o montante financeiro que se adequa às atividades que vocês querem fazer e que visam alcançar um determinado resultado. Vocês vão reparar isto no formulário, que, contrariamente ao KA 220, o orçamento é um orçamento por atividade, em que vocês têm que descrever porque é que querem este dinheiro, é para a viagem, é para a visita ao museu, é para a visita à escola A, B ou C, ou uma outra qualquer organização que vos dê know-how, que vocês possam, de alguma maneira, acrescentar valor. Claro que em todas as perguntas, em todas as atividades, aparecem-vos estas coisas. Denominação, orçamento pedido, os objetivos específicos, que atividades, quais são os resultados esperados, e esses resultados depois é que vão provocar impactos, data de início e de fim estimado, indicadores quantitativos e qualitativos, metas. Eu vou falar um bocadinho disto porque disse-vos que era o parente pobre desta história. Quando nós passamos para o 220, já é uma parceria que pode chegar aos 450 mil euros. Portanto, já tem uma exigência diferente e trabalhamos com pacotes de trabalho. E os pacotes de trabalho são o quê? O pacote de trabalho, por exemplo, vocês têm um pacote de trabalho de gestão. E é um valor que vos permite fazer face a imprevistos, a atividades de caráter local, para vocês porem de pé a parceria. E depois tem outros pacotes de trabalho. E esses pacotes de trabalho é que são, no fundo, as atividades, por assim dizer. Portanto, o pacote de trabalho mais os pacotes, o pacote de gestão mais os pacotes de trabalho é que dão o nosso orçamento global. Eu sei que sou um amassador, mas está ali sempre a mesma história. Objetivos, atividades, resultados. Porque vocês muitas vezes fazem uma descrição muito bonita, e a nossa língua portuguesa é muito adjetivada, portanto nós podemos fazer coisas muito lindas, mas vocês têm que estar lá sempre a dizer: eu quero fazer isto para atingir este objetivo, que vai produzir este resultado e que este resultado vai provocar uma mudança de prática na minha organização ou nas organizações envolvidas. Para isso, vocês têm à vossa disposição 3 montantes de valor económico, ou 120 mil euros, 250 mil ou 400 mil. Mais uma vez, chama a atenção. Não tentem pedir 400 mil porque é mais dinheiro. Porque vocês têm que pedir
o valor financeiro que vocês considerem adequado para. Okay? Muitas vezes uma escola pequenina se pede uma dimensão temporal também muito pequena, pelo mínimo, se alguém for em mobilidade, a escola fecha. Portanto, tenham atenção a isto. Há aqui vários fatores que vocês têm de alguma maneira limar. Depois, como eu estava a dizer, nas parcerias de cooperação, o pacote de gestão, que só pode ter no máximo 20% do orçamento, ou 20% dos 120 mil, ou 20% dos 250 mil, ou 20% dos 400 mil, é o pacote de trabalho onde vocês vão descrever o quê? A metodologia do projeto, qual é a organização da parceria, como é que vão fazer a gestão financeira, o gráfico de Gantt, que é uma coisa que nos dá a dimensão temporal das atividades, qual é o sistema de monitorização. Portanto, mais uma vez, chamar-vos a atenção para esta relação perfeita. E nas parcerias de cooperação, a dimensão é muito maior. Daí nós temos que falar de metas, não é? Ora bem, nos pacotes de trabalho por atividade, no fundo, tem que fazer a mesma descrição, uma denominação, com orçamento, os objetivos específicos, atividades, os indicadores, mas isso está no próprio formulário. Eu só não quero é que vocês se iludam a responder à pergunta e parece que já lá está. Ou vocês dizerem assim, as perguntas são repetitivas. Elas são repetitivas, mas não são inocentes. Numa determinada dimensão, pretende-se que eu responda, por exemplo, aos objetivos, na sua correlação com as atividades. Noutra, se calhar, qual é a relação da atividade com o resultado, ou qual foi o impacto expectável, ok? Portanto, só para vos dar uma noção muito breve, porque vocês têm um guia com 400 páginas. Se tiverem insónias, avancem e vão ler o guia. Nós ainda vamos estar com vocês em workshops locais, em vários sítios de Lisboa, Porto e Faro, se não me engano, para trabalhar com vocês o projeto. Vocês já têm uma candidatura meio alinhavada e nós vamos dar ali conversar com vocês e chamar a atenção para o facto, olha, e aqui, se calhar falta isto, ok? Portanto, estejam atentos. Agora, qual é a lógica do processo nas parcerias de cooperação? Vocês, como professores, sabem isto muito bem, o que são os objetivos gerais, o que são os objetivos específicos. Agora, vocês têm que olhar para isto desta maneira. Tem um objetivo geral, não é? Depois um objetivo específico. E esse objetivo específico tem N atividades no pacote de trabalho 1, que é expectável que atinja determinados resultados. Mas é importante que vocês, na própria parceria, descrevam quais são os indicadores que vocês vão utilizar para medir esses resultados. E é basicamente esta a lógica. Portanto, objetivos gerais, objetivos específicos, o pacote de trabalho com as atividades para vocês atingirem aqueles resultados. Depois, como é que isto se mede? Não se assustem muito com isto, mas ok, vocês até são especialistas, são professores, sabem o que são atividades, o que são resultados. Agora, olhem aqui a lógica da questão. Não é? Eu aqui tenho um pacote de trabalho que é o da gestão, o tal que não pode ter mais que 20% do valor global. Depois tenho 4 outros pacotes de trabalho que têm estes títulos, mas vocês vão organizar a coisa como entenderem para que isto seja lógico, ok? Devia perguntar se vocês têm dúvidas, mas isto mede de um lado para o outro, a gente não consegue fazer isto, não é? O gráfico de Gantt, quem tem Microsoft Project, isto faz-se facilmente. O gráfico de Gantt o que faz é, no fundo, dar aos avaliadores que vão avaliar a candidatura qual é a dimensão temporal em que as atividades vão ocorrer. No pacote de trabalho 1, por exemplo, tem 3 atividades. Eu começo logo a atividade 1.2, que vai só até determinado sítio, e depois a outra começa a meio do processo, sendo que a gestão do projeto atinge toda a dimensão temporal. Portanto, isto é apenas para vocês terem esta noção. Agora, dar-vos aqui umas breves notas, eu espero não falar mais que 10 minutos, sobre aquilo que é o lado mais frágil que eu dizia que tem a ver com a própria monitorização, os impactos. É óbvio que não estamos aqui a falar de uma dinâmica, de uma metodologia participativa de projeto, teríamos horas aqui às voltas, mas estou-vos a dizer apenas que vocês, quando fazem um projeto, para responder a um determinado problema, identificar uma determinada necessidade, vocês planeiam, têm uma visão prospectiva
do processo, ou seja, se eu for por aqui, eu vou conseguir chegar ali, preparam as atividades, motivam as pessoas para a participação. Quem vai trabalhar com alunos seria brilhante que envolvessem os vossos alunos na definição de objetivos. Eles são hipercriativos, ok? Mas nós temos um defeito, eu também sou professor, que é, estamos muito habituados a explicar tudo. E quando o aluno diz, professor, já sei o que é que vais dizer, já sei, escusas dizer. Atenção, quebrem isto. O projeto é qualquer coisa em que eu envolvo o meu destinatário na construção solidária dos futuros, está bem? A realização de atividades, acompanhamento. Sendo que todas as atividades devem ter, basicamente, isto. Objetivos, atividades propostas, resultados esperados. Ok? Lá estou eu, sempre às voltas com isto. Agora, este slide está incorreto com excesso de informação, mas eu deixei estar de propósito, porque como a informação no PPT vos vai ser enviado, então tem uma descrição mais pormenorizada do processo. Porquê fazer monitorização de um projeto? Olhem uma coisa, se eu defino agora um projeto e nunca o avalio a meio, a 3/4, eu não percebo se ele está no caminho certo. Eu tenho que ir avaliando, monitorizando, para perceber se eu preciso de corrigir a rota. Porque muitas vezes posso chegar ao fim e depois temos um conjunto de desculpas. O parceiro A não colaborou, o parceiro B desapareceu, não fez o que tinha a fazer. Daí a importância de fazer monitorização. Esta monitorização tem aqui 3 características. É a proporcionalidade do impacto em relação ao resultado. Porque muitas vezes um projeto não resolve todos os problemas. Eu vou ter que escolher num projeto aquilo que nós chamamos a variável motora, que é, eu tenho aqui um conjunto de problemas. Consigo responder a todos? Não. Vou tentar encontrar o problema, que no fundo é aquele que desencadeia os outros todos, mas tenho que ter atenção a uma coisa. Atenção que se eu mexer neste problema e fizer um projeto, muitas vezes eu tenho uma resistência da própria organização, que não quero ir por ali. Portanto, eu tenho que fazer quase como um sociograma de atores, em que eu tenho que perceber quais são as correlações para eu conseguir chegar a um sítio. Portanto, esta proporcionalidade é importante. A relevância. Quando falamos de relevância, falamos da adequação dos objetivos ao público-alvo. Vocês até podem ter um projeto brilhante para o ensino e formação profissional, mas submeteram-no aos adultos ou ao escolar. Portanto, o público-alvo não está ali representado. Isto chama-se relevância. Okay? Depois tem a história da coerência interna e da coerência externa, que é a relação entre objetivos e as atividades. Se as atividades estão a responder corretamente aos objetivos, porque às vezes é uma manta de retalhos. A sustentabilidade. Quando nós falamos de sustentabilidade, um bom projeto é aquele em que ficou na organização um conjunto de práticas provavelmente inovadoras e que mudaram a forma de olhar a escola, de olhar o problema inicial, ou seja, gostava muito de ir às escolas, depois já não terem financiamento e perceber o que é que ficou naqueles jovens, como é que aqueles professores mudaram a sua prática. Portanto, apenas estas 3 dimensões para vocês terem em atenção. Esta pequena história para vocês perceberem a importância da monitorização. Vamos imaginar aqui 2 agricultores que semeiam na mesma altura e que, após algumas semanas, vocês vão ver que têm uma praga de insetos e o jovem de camisola às risquinhas vai perceber o que é que aconteceu e vai resolver o problema. Resolver o problema como? Atenção que ele sulfatou, mas sulfatou com um produto ecológico. Foi água e sabão, que é para vocês não me ralharem. Não foi com pesticida, está bem? Enquanto que o outro chora. Chora porque, ok, e agora o que é que eu faço à minha vida? É óbvio que isto é apenas uma pequena mensagem para vocês perceberem que eu tenho permanentemente de estar a monitorizar. Um projeto que começa hoje e termina igual daqui a 2 anos à forma como foi projetado é um mau projeto. Porque não reagiu à envolvente. A envolvente é naturalmente mutável. Agora, eu já tinha chamado a atenção para a história da disseminação. Não confundir disseminação com publicidade. Ou nas escolas vocês têm aquela coisa que gosta muito, que é o Corner Erasmus, ou o Corner Comenius, ou o Corner Leonardo da Vinci, ou, pensando nos projetos antigos, não é? Disseminação é passar a minha prática para o contexto regional, nacional, internacional. Se for, vocês estão numa parceria com vários países da Europa, por que não
Um projeto é sustentável quando, por exemplo, vocês conseguem fazer uma publicação numa revista científica, a coisa fica mais à frente, não é? Pronto. Depois, vocês, quando fazem a avaliação, estão muito habituados a fazer questionários de satisfação. Uma coisa é fazemos um questionário de satisfação, tudo bem, e perguntar às pessoas, então, qual foi a importância de participar neste projeto? Conheci novos sistemas educativos, foi interessante estar com os meus colegas, e eu muitas vezes, malandro como sou, pergunto assim, mas você precisou de 450 mil euros para fazer isto? Estava tudo na net, ok? Quando nós estamos a falar de avaliação, estamos a falar de um instrumento mais pesado, um instrumento que tem que ter metas e indicadores, ok? Não quero amassar-vos, senão vocês batem. Mas isto está aqui para vocês depois conseguirem ler e investigarem de forma mais pesada. Vocês sabem que há indicadores que são quantitativos e que são qualitativos. Um indicador quantitativo define informação mensurável em quantidades, é numérico, por assim dizer, factos, e que pode ser verificado matematicamente. Um indicador qualitativo descreve acontecimentos, razões, causas, efeitos, experiências. Um indicador qualitativo é, por exemplo, eu verificar, e vocês nunca dão importância a isto, que é se houve ou não houve melhoria da relação escola-família. E nós sabemos que há sempre, quando um professor ou duas pessoas pegam em 10 miúdos e os levam por essa Europa fora, estão a confiar os seus filhos, os seus mais que tudo, àqueles dois professores. Primeiro, os alunos viram o professor de maneira diferente. Porque se ele estava triste e chorou à noite no hotel, o professor foi lá. Portanto, ele passou a ver o professor de uma maneira diferente. E os pais também passaram a encarar o professor de maneira diferente. Ok? Um indicador é diferente de uma meta. A meta é aquele valor global desejado onde eu quero chegar. O indicador é a medição de um valor num determinado momento. Tem aqui um exemplo em baixo. Por exemplo, uma meta é eu ter na minha página eletrónica 1000 visitas até dezembro de 2025. Mas eu vou pôr indicadores parciais em que até à data X quero ter 500 visitas, depois quero ter 750, depois quero ter 1100. Não vou amassar-vos porque vocês vão receber isto, está bem? Nos indicadores quantitativos, eu já dei alguns exemplos. Agora, um indicador quantitativo, volume de alunos em mobilidade, quantos alunos naquele ano participaram em mobilidades, que oportunidades eu dei aos outros, número de disciplinas onde foram introduzidos fatores de formação internacional, quer em língua estrangeira, quer em mobilidade virtual. Reparem, quando, por exemplo, vocês têm um projeto e fazem uma blended, fazem uma mobilidade mista para pôr os vossos alunos a trabalhar com os alunos dos parceiros. Mas depois do projeto terminar, era tão interessante que eles continuassem a comunicar, não só naquelas coisas das redes sociais que agora se tornaram perigosas, não é? Não só nos namoricos que eles arranjaram, mas até ciclicamente irem assistindo a aulas uns dos outros. E isto é que faz com que a rede aumente, está bem? Apenas pequeno exemplo. Os qualitativos são no fundo, inquéritos de satisfação. Eles são importantes, os miúdos vão sempre dizer que sim, as pessoas vão sempre dizer que sim, mas era importante perceber que mudança é que houve naquele sentir a escola, uma escola que propicia aos seus alunos e aos seus professores mobilidade internacional como valor sentido. É uma escola muito diferente da outra que não faz isto, não é? Eu, nas minhas visitas por este país, relativamente a alguns projetos, há coisas que eu aprendo e fico na Maia há pouco tempo, consegui perceber a diferença entre uma rã e um sapo, ok? Porque os alunos fizeram uma coisa, têm lá umas piscinas com sapos e rãs e coisas, e isto foi motivo de um prémio internacional, inclusive, não é? Pronto. É óbvio que para eu fazer isto, para trabalhar as metas, os indicadores, eu tenho que saber onde é que estão as minhas fontes, que fontes é que eu vou utilizar. Estas fontes têm que ser razoavelmente construídas, porque senão eu chego ao meio do processo e aquilo não bate certo. Não batendo certo, eu não consigo fazer com que o meu processo de avaliação e de monitorização funcione. Okay? Agora, vamos imaginar que vocês têm que ir a exame e vão a exame daqui a um mês e pouco. Não têm tempo para ler o guia. Eu diria que
na grande maioria das questões que vocês vão ter no formulário, vocês vão ter que responder os objetivos, que atividades respondem àqueles objetivos, que resultados são expectáveis e que impactos é que eles vão produzir. Podem produzir impactos diretos e indiretos. Diretos, por exemplo, no caso da melhoria das aprendizagens dos miúdos, mas indiretos, na melhoria da relação escola-família, da relação dos encarregados de educação com vocês. Os esperados, os reais, os impactos de curto, médio e longo prazo, que impactos eu vou ter nos indivíduos, nas organizações, no sistema. Isto é apenas uma pista para vocês construírem os vossos projetos. Agora, e como vos disse, a história da sustentabilidade é para mim uma coisa muito importante. Nós estamos a falar de uns quantos milhões de euros, estamos a falar de projetos que podem ir até aos 450 mil, e depois a organização deixou de ter qualquer participação internacional por não ter financiamento. Mas pode continuar a ter participação internacional sem mobilidade física. E isso é que diz que um projeto é sustentável, que ele tem sustentabilidade para além do tempo. Senão, nós andamos com fundos comunitários há N anos. Se terminarem os fundos comunitários, nós parece que voltamos atrás. Não pode ser. Fizemos aprendizagens, temos que fazer construções sustentadas para o futuro. Depois, isto não há bela senso, não é? O que é isto da bela senso, não? Vocês fazem um projeto, como dizia outro dia alguém, muito bem escrito, apostámos, perdemos horas, dias, fins de semana, não é? E ficou a 2 pontos de ser aprovado. Porquê? Porque quando os vossos projetos entram, eles são avaliados, no caso do KA220, que são os de maior dimensão, por 2 avaliadores. E esses 2 avaliadores vão olhar para o quê? Vão olhar para a relevância do projeto, que é a articulação entre objetivos e grupos-alvo, como eu dizia, porque vocês podem ter um projeto brilhante na formação profissional, mas foi submetido aos adultos, portanto, não é relevante para o setor. Qual é a qualidade do projeto, como é que vocês desenharam, articularam tudo isto, e se o projeto é viável ou não, ou é apenas um projeto de intenções. Qual é a qualidade do trabalho colaborativo, que experiência têm anteriores com estes parceiros, como é que integram novos parceiros, como é que o apoiam. E depois, estes 25 pontos finais, que são as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto, que eu vos dei nestes últimos slides, há algumas pistas. Lembrem-se, para o vosso projeto passar à frente, ele tem que ter no mínimo 70 pontos em 100. Não quer dizer que seja aprovado, tem de 70, mas no mínimo tem que ter 70 pontos, está bem? Nos critérios de relevância e impacto, que não são divisíveis por valores inteiros, os 25 da relevância e do impacto têm que ter no mínimo 12 pontos. No caso das parcerias de pequena dimensão, relativamente a este último fator que eu estava a dizer, já tem que ter no mínimo 60 em 100 pontos, metade da pontuação em todos os critérios, mas basicamente aquilo que se avalia é a mesma coisa. Avalia-se de maneira diferente. Depois, na própria apresentação que vocês vão receber, está em cima o guia dos avaliadores. O guia dos avaliadores é o quê? É o documento que nós damos aos nossos avaliadores externos para avaliar os vossos projetos. Pode ser uma coisa importante para vocês, que é, têm um projeto desenhado e agora dão a um colega que não tenha nada a ver com isto, o guia e o vosso projeto, para ele verificar se aquilo que nós vamos avaliar está ou não no projeto. Porque muitas vezes está apenas na nossa cabeça. Nós achamos que o escrevemos, mas não escrevemos. Está bem? Depois, como é que isto se faz? Eu vou-me calar já. No caso das parcerias de pequena dimensão, vocês vão ter o quê? Como elas são inferiores a 60 mil, é apenas um perito que nós contratamos. Depois enviamos a pontuação, os comentários, e fazem parte de uma ranking list. E essa ranking list o que é que tem? Os milhões que nós temos de um lado e as classificações do outro, até que chega a um sítio que fica amarelo. Portanto, já não temos mais dinheiro para financiar. No caso das parcerias com subvenção superior a 60 mil, como é um valor muitas vezes grande, 250 mil, contratamos 2 peritos. E esses peritos, das duas, uma. Ou a diferença de notas não é superior a 30, e nós conseguimos fazer o quê? Fazemos a média, ou eles entendem-se, ou então temos que contratar um terceiro perito. E as 2 notas que vão para a avaliação são as 2 notas mais próximas, está bem? A minha colega já apareceu a dizer Carlos Manuel Fernandes, certo? Eu já sabia. Pronto. Prazos de candidatura. Ela fez isto de forma muito discreta, muito bonito. Lembrem-se que vocês têm uma eternidade, que é de 1 mês e pouquinho.
Está bem? Têm que desenhar a vossa candidatura e têm que a submeter até ao dia 5 de março de 2024. Lembrem-se que é até às 12 horas de Bruxelas. Bruxelas, ok? O que significa que em Portugal continental e na região autónoma da Madeira é até às 11. E na região autónoma dos Açores tem um diferencial de 2 horas, é até às 10 horas, está bem? Portanto, não deixem para a última, por favor. O prazo de candidatura é igual, quer no 210, quer no 220, e pronto. E como a minha colega apareceu, eu vou desejar-vos tudo de bom e vou dar a palavra à minha colega, está bem? Até já. Para Então, efetuar só a para dar aqui uma achega antes de facto passar estes vídeos, o ano passado, de facto, houve possibilidade nas sessões de divulgação, nós temos os colegas que fazem parte também da equipa, e assim como o chefe de equipa, o Pedro Martins, que faz parte da equipa da contratação pública, e ainda, como o Manel acabou de explicar, a equipa da avaliação de projetos, eles terem tido a possibilidade de também fazerem a sua apresentação. Este ano, não sendo possível, também gostaríamos de vos dar conhecimento de todas as regras, ou pelo menos aquela parte mais explicativa que deve ser tida em consideração, não só na fase de avaliação de qualidade, como o Manel explicou, mas também nesta fase de elegibilidade, em que é muito importante que conheçam quais os critérios de elegibilidade que devem ser cumpridos numa fase mais aproximada do fim do vosso formulário de candidatura, em que há realmente uma checklist que vos pedimos que façam check em todos os critérios, ver se está tudo cumprido, mas paralelamente a esses critérios mais formais, existem outros que vos gostaríamos de dar conhecimento, nomeadamente os critérios operacionais de verificação não só de elegibilidade, como critérios de exclusão, os critérios de análise de capacidade operacional e financeira de cada uma das vossas instituições, e para isso, não sendo possível desta vez estar a equipa de contratação pública, os colegas fizeram o favor de nos disponibilizar 2 vídeos que vou já passar de seguida, um de elegibilidade e outro da verificação da capacidade operacional e financeira de cada uma das vossas instituições. E, portanto, peço que estejam atentos, não são vídeos muito longos, mas se depois, de facto, tiverem dúvidas sobre os mesmos, se nós pudermos esclarecer, teremos a oportunidade para isso, se não, obviamente que devem e podem colocar as questões diretamente a essas equipas, que melhor do que eles ninguém saberá responder de um modo tão assertivo. Portanto, eu peço só que me confirmem se de facto este som vai passar. Manel, se puderes fazer isso, agradeço. 1, 2, 3. Já fizeste play? Nesta apresentação Não, vamos o som falar está tudo. sobre os vários critérios e documentos A necessários imagem vai aparecer, para efetuar provavelmente. a avaliação da elegibilidade das candidaturas. As instituições públicas devem carregar no sistema de registro às organizações a ficha de identificação legal, preenchida com dados atualizados e assinada com data posterior a 1 de 1 de 2024. Com esta declaração, deve ir também comprovativo atualizado da forma de obrigar da instituição e o comprovativo atualizado dos nomes e cargos de quem vai assinar o contrato. É necessário também carregar a ficha de identificação financeira, preenchida com os dados atualizados a 1 de 1 de 2024. Caso esta ficha não esteja assinada pela entidade bancária, será necessário, em anexo, enviar também o comprovativo de IBAN com data posterior a 1 de 1 de 2024. À semelhança das entidades públicas, as entidades privadas também devem submeter no sistema de registro às organizações a ficha de identificação legal, preenchida com dados atualizados e assinada com data posterior a 1 de 1 de 2024. Esta ficha deve ser acompanhada do comprovativo atualizado da forma de obrigar à instituição e também deve ser acompanhada do comprovativo atualizado dos nomes e cargos de quem vai assinar o contrato. É também necessário carregarem a ficha de identificação financeira, caso esta não esteja validada pela entidade bancária.
deve ser acompanhada de um comprovativo de IBAN, ambos com data posterior a 1 de 1 de 2024. Exclusivamente para as entidades privadas, será necessário submeterem os registros criminais, não só da entidade, mas dos representantes legais, válida a data atual. Uma candidatura será considerada não elegível quando for submetida fora do prazo estipulado, o formulário não está preenchido numa das línguas oficiais da União Europeia, a candidatura é submetida à Agência Nacional incorreta, de acordo com as regras do guia do programa, a candidatura não respeita os requisitos mínimos para as organizações participantes, conforme especificado no guia do programa, as candidaturas ou a candidatura não obedece à regra sobre o número máximo de participações específicas no guia do programa, a candidatura não tem informação suficiente para ser submetida à avaliação de qualidade e não inclui pelo menos uma atividade que pode ser implementada de acordo com as condições e critérios de elegibilidade específicos no guia do programa. A instituição candidata pertence à lista EDES ou à lista negra da Agência Nacional. A declaração de honra não está assinada pelo representante legal do requerente, bem como os mandatos. Para terminar, vamos agora falar dos critérios de exclusão. Será considerado como critério de exclusão a não apresentação dos documentos solicitados da instituição e ou dos representantes legais, a instituição ou os representantes legais terem sido condenados judicialmente e o processo tenha transitado em julgado. Os documentos apresentados ou a intenção de assinatura do contrato ser por entidade diferente da entidade acreditada ou da que submeteu a candidatura. A não apresentação dos documentos para a avaliação da capacidade financeira e capacidade operacional e os outros que estão enumerados na página 463 do guia, que são demasiados para enumerar aqui. Com isto terminamos a nossa apresentação. Muito obrigado por terem assistido. Todos. Não sei se o som chegou na melhor maneira, houve aqui partes um pouco mais altas, um pouco mais baixas as outras. Qualquer dos modos, como dissemos, esta apresentação vai ser enviada e terão a oportunidade de a ouvir novamente. Passamos a um segundo vídeo sobre as regras de avaliação de capacidade financeira e operacional, tal e qual como vos tinha dito. Manel, confirma-me só se o som está correto, por favor. Tem delay, mas vai aparecer. Bem-vindos à apresentação relativa às regras para a avaliação de capacidade financeira e capacidade operacional. A avaliação de capacidade financeira e capacidade operacional não é aplicável a organismos públicos, incluindo organizações... Ups, peço desculpa, estava ok, Manel? Estava. Peço desculpa. Confirma-me agora, talvez. Bem-vindos à apresentação relativa às regras para a avaliação de capacidade financeira e capacidade operacional. A avaliação de capacidade financeira e capacidade operacional não é aplicável a organismos públicos, incluindo organizações dos Estados-membros, a qualquer beneficiário cujos projetos tenham uma subvenção inferior a 100 mil euros e às entidades que tenham mais de 50% do seu financiamento provenientes de fundos públicos. Para serem efetuadas estas avaliações, será necessário carregar alguma documentação no sistema de registro às organizações. Ora, para a capacidade operacional, será necessário carregar o mapa de pessoal submetido à Segurança Social a 31 de dezembro de 2024, o CV dos envolvidos nos projetos, o custo com o pessoal, e isto através do documento de demonstração de resultados, e o organograma da instituição. Para a avaliação da capacidade financeira, será necessário carregar o balanço de 2022 e 2023 e a demonstração de resultados de 2022 e 2023. A avaliação da capacidade operacional tem em consideração o número de projetos terminados entre 2014 e 2023, o número de projetos a decorrer, quer a entidade seja coordenadora, quer a entidade seja parceira, a média das avaliações dos relatórios finais dos projetos encerrados, a avaliação de risco do duplo financiamento, o número de recursos humanos afetos ao projeto, o número de recursos permanentes que vem no mapa submetido à Segurança Social, a apreciação dos CVs dos envolvidos no projeto, o custo do pessoal e o organograma do beneficiário. Os referidos critérios aplicáveis no âmbito da avaliação técnica financeira da capacidade operacional são não só critérios quantitativos, como também qualitativos, e ainda relacionados entre si, significando assim que os mesmos não são avaliados isoladamente e autonomamente, mas sim a relação que existe entre eles. Relativamente à avaliação da capacidade financeira,
Os documentos considerados são o balanço e a demonstração de resultados, conforme mencionado anteriormente, isto dos 2 últimos anos encerrados, que neste caso será 2022 e 2023. Esta avaliação consiste na aplicação de fórmulas definidas pela Comissão, no Guia das Agências. Essas fórmulas podem ser consultadas ou através deste link ou através do nosso website, onde, se procurarem por capacidade financeira, encontrarão um documento PDF onde tem uma explicação sobre como é feita esta avaliação, não só as fórmulas e a aplicação das mesmas, mas os vários resultados que podem ser obtidos e a aplicação em si no projeto. E o que eu quero dizer com isto é que, mediante a avaliação da capacidade financeira que obtiverem, vão ser aplicados métodos de pagamento diferentes. E é importante fazerem esta avaliação para conseguirem estruturar o vosso projeto agora na fase da candidatura e não tentar fazer alterações após a candidatura ser submetida, porque aí já não será possível. Para terminar, vamos agora mencionar as situações onde é solicitado diretamente uma garantia bancária, independentemente do resultado das avaliações à capacidade financeira. Isto é para projetos de entidades com capital próprio negativo, para projetos de entidades com menos de 2 anos de atividade e para instituições que legalmente não são obrigadas a ter contabilidade organizada, ou seja, não têm de ter o balanço e a demonstração de resultados, e que escolham não apresentar porque não é obrigatório para eles. Ora, sem estes documentos nós não conseguimos fazer a avaliação da capacidade financeira, logo automaticamente iremos aplicar a medida de precaução, que será a garantia bancária. Com isto terminamos. Muito obrigado por terem assistido. Ora, muito bem, e obrigada, Pedro Martins, ainda que não estejas aqui presente, obrigada pelos teus esclarecimentos. Certamente, se houver dúvidas, não sei se estão a ser colocadas no Padlet, se não soubermos responder, como disse, devem ser colocados às respectivas equipas, que podemos também disponibilizar os respectivos e-mails. Manel, estás a ver agora as notas finais e esclarecimento de dúvidas? Está tudo ok. Ok, Tudo ok. Então penso que estamos dentro da hora, faltam 15 minutos para a nossa sessão dar por terminada. Para além deste esclarecimento de dúvidas que acaba por estar um pouco mais refletido neste Padlet e no chat, nós gostaríamos de vos dar umas notas finais relativamente ao quê? Nós sabemos que este conjunto de informações acaba talvez por ser um pouco exaustivo numa sessão que não é presencial, uma sessão online, uma sessão mais expositiva, em que não há de todo o feedback tão premente neste tipo de sessões. Já houve uma a 7 de janeiro, com uma componente muito geral sobre o convite à apresentação de propostas 2025. Existe esta sessão do dia 10, que estamos a passar, que também tem uma componente geral, mas também tem, sobretudo, uma componente já muito setorial e muito vocacionada aqui nesta para KA2, da parte da manhã. Gostaria também de informar que hoje vai ser realizada uma sessão semelhante a esta, uma componente também muito setorial, mas para a KA1, ou seja, para a mobilidade de aprendizagem de indivíduos. Deste modo, gostaria de vos dizer que vamos ter a oportunidade de realizar sessões de apoio a candidaturas, oficinas de apoio a candidaturas, tal e qual como elas se encontram inscritas não só aqui neste slide, mas também no nosso site da Agência Nacional, com o endereço www.erasmusmais.pt. Vamos ter sessões de apoio presenciais ao longo deste mês, não só em Lisboa, como no Norte e no Sul e ainda nas nossas regiões ultraperiféricas, nomeadamente na Madeira e nos Açores. Passo aqui a colocar as datas, não só das sessões de apoio também à KA 122, como também as sessões de apoio, nomeadamente aqui para esta sessão da KA2, da Ação-Chave 2, Parcerias para a Cooperação, onde vamos estar a 14 de janeiro em Lisboa, a 16 de janeiro no Porto,
portanto é já para a semana. 22 de janeiro em Ponta Delgada, Açores, 24 de janeiro Funchal, Madeira e por último, mas não menos importante, dia 28 de janeiro em Faro, no Algarve. Para isso, e para que possam assistir a estas sessões de apoio presenciais, pedimos, por favor, que se registem aqui neste link e que também está disponível no nosso site do programa Erasmus+, tal e qual como já tinha referido. Devo notar que é já para a semana, é já terça-feira. Os locais, não vou estar aqui a dizer porque está em cada uma das fichas de inscrição. Por favor, se tiverem interesses, vão ser sobretudo o quê? Sessões de apoio à elaboração de candidatura, já com ideias concretas que vos pedimos que levamos, com base nestas apresentações que fizemos, tanto as sessões gerais como as setoriais, já ficaram com a ideia bastante mais precisa da natureza, do propósito, do foco que pretendem atingir em cada um dos setores. Já sabem os objetivos, as prioridades, todo o enquadramento necessário à formalização de uma candidatura. E, portanto, naturalmente, se já levarem estas ideias convosco, também nós, técnicos de acompanhamento, técnicos desta tipologia de ação, vos podemos ajudar a contextualizar a vossa ideia no próprio formulário de candidatura, que também já estão disponíveis no nosso site e no site da Comissão Europeia. Esta apresentação teve a colaboração das equipas dos setores escolar, educação de adultos e ensino e formação profissional. Não queríamos deixar também de dar um obrigado também a todos os colegas que fazem parte das equipas que estão aqui presentes, os elementos da equipa, a Ana Cunha, neste caso, o Ensino e Formação Profissional, a minha colega Cláudia Araújo e a Sofia Ferreira, que vão estar presentes, ou pelo menos a Cláudia Araújo, na sessão da tarde, e também a Telma Duarte, que irá estar hoje no link para o efeito para a KA1. Temos aqui os e-mails para os quais devem enviar as vossas dúvidas e a nossa chefe de equipa, a doutora Isabel Gradil, que faz parte também não só da equipa do Ensino e Formação Profissional, como também da Educação de Adultos, que, como podem ver, a Cláudia Araújo também está presente, assim como a Eugénia Inácio. Da parte do ensino escolar, além do Manuel Fernandes, que é o colega que acabou de fazer a apresentação, está também a Célia Pina, a Liana Vieira, o Luís Pereira e a Manuela Silveira, cuja coordenação está sob a alçada da chefe de equipa, a doutora Ruth Agostinho. Aqui, em particular, estiveram presentes a Ana Cunha, Eugénia Inácio, Manuel Fernandes. Obrigada também por este trabalho conjunto que pensamos ter criado da melhor maneira possível, ainda que seja realmente muita informação, mas é como digo, caso estejam ainda com dúvidas, por favor, enviem as vossas questões para estes e-mails, o KA2 profissional, o KA2 adulto, o KA2 escolar, e estaremos sempre naturalmente disponíveis. E para mais informação pedimos que consultem então o nosso site.